Bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mais um dia, mais uma oportunidade de falarmos de coisas boas. Nessa manhã, nós vamos falar um pouco sobre um versículo da palavra que está em 1 Samuel 7:12, que diz assim: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Um versículo muito conhecido, muitas vezes nós vemos ele até em para-choque de caminhão, vemos comércio com esse nome, né? Mas vamos entender um pouquinho o contexto desse versículo. Há cerca de 20 anos atrás, desse momento, os filisteus estavam subjugando Israel, né? Até que Samuel chama o povo para depender, para buscar a Deus, para guerrear a guerra com Deus, tanto que Deus nos deu a vitória, né? E interessante que o lugar onde Samuel escolheu para colocar essa pedra e chamá-la Ebenezer é exatamente entre Mispa e Sem, lugar de luto, de morte, de guerra, porque ali havia sido morto Osfini e Finéias e o seu pai, sacerdote, né? Mas exatamente nesse lugar foi onde Samuel colocou essa pedra e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, ela significa rocha de socorro ou pedra de ajuda. Nós entendemos que Samuel colocou essa pedra ali como rocha de ajuda, porque eles guerrearam, eles conseguiram, eles venceram, eles trouxeram a arca para Kiriat Jearim e ali foi dada essa vitória a eles. O que é que nós entendemos? Né, que no lugar de guerra, lugar de dor, lugar de pranto, lugar de tristeza, isso não impede a glória de Deus se manifestar em nossa vida, na nossa casa ou na nossa cidade. Rocha de segurança, rocha de socorro, pedra de ajuda. Isso nos parece muito familiar. Quem é a nossa rocha, senão Jesus? Né? Jesus é a nossa rocha, que podemos estar passando por tempestade, por pandemia, por perdas, por qualquer situação adversa a nós. Mas nós estamos sempre agarrados, segurados pela rocha que é o Senhor Jesus. Que nós possamos entender que Ebenezer é a nossa rocha. Quantas lutas eles perderam, quantos anos eles estavam ali sendo subjugados pelos filisteus. Mas quando Samuel se levanta e chama-os para depender de Deus, Deus dá a vitória. Assim deve ser eu e você. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, não desistam da caminhada, não desistam da luta, não desistam da guerra. O Ebenezer está comigo e com você. O Deus do socorro, a rocha de segurança, a rocha que nos dá segurança é o nosso Senhor Jesus. Nós fomos firmados nele. Salmo 42 diz: coloquei os meus pés sobre a rocha e ele me firmou. Ele me deu segurança. O Senhor te dá a vitória. Há adversidades no mundo em que vivemos. Sempre houve adversidade com o povo de Deus. Mas Deus sempre deu a vitória, porque Ele é a nossa rocha.
Longe do Senhor não podemos nada, pois o Senhor é a nossa rocha, o nosso socorro nas nossas tribulações. Ele é a nossa segurança, o nosso socorro bem presente. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A arca de Deus está em nós. A arca de Deus chegou até mim, chegou até você. A presença de Deus está em nós, está na minha casa, na sua casa. Precisamos simplesmente, somente depender de Deus, da nossa rocha. Que Ele seja a sua rocha, Ele seja a sua pedra de ajuda na sua casa, na sua vida. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Tem passado por dificuldade, por luta, perdeu um familiar, perdeu um ente querido, a pandemia veio, mas Ebenezer nos ajudou e por isso estamos alegres. Amém? Tenha uma boa semana. Deus abençoe você e toda a sua casa.